É importante ressaltar que não existe nenhuma condição que determine que você vai ficar calvo. Existem condições que predizem isso. Então, uma alopecia androgenética, ela prediz que em algum momento você vai ficar calvo. Só que nessa predição, até você ficar calvo de fato, são anos. Se você trata nesse intermediário, você consegue manter o que você tem e, em muitos casos, recuperar parte do que você perdeu. Então, você não está condenado de forma alguma a ficar calvo. Isso é importante para todo mundo ter em mente, porque às vezes olha para um pai, olha para um tio, olha para uma mãe e fala, poxa, não tem cabelo, eu também não vou ter. Isso é um pensamento errado. Não é porque seu pai, sua mãe ou qualquer familiar teu não tem cabelo, até um irmão, que você está fadado a esse destino. Tem coisa que você pode fazer sim. Ó, eu já estou na profissão há 27 anos, até um pouco mais, né? E sempre fui muito ligado a essa questão de tratamento, né? Tratamento ali, claro, na área do cabelo é o fio, a gente sempre tratou do fio. Porém, quando chegavam os clientes assim, com alguma alopecia, principalmente androgenética, a gente sempre indicava o médico, mas naquela época os tratamentos eram ainda muito primário ainda, sei lá, 20 anos atrás. Qual é a evolução dos tratamentos hoje, doutor, nessa área da alopecia? Essa é uma pergunta muito relevante. Por quê? O cabelo em si, ele movimenta muito dinheiro. Então, quando a gente vai olhar as literaturas disponíveis, são literaturas enviesadas. Então, a companhia lança um medicamento novo e publica trabalhos favorecendo essa medicação. Então, acaba que o tricologista real, o que tem essa experiência, ele vem do trabalho dele um misto. Então, ele precisa ser um bom médico para conhecer toda a condição corporal e precisa ter experiência de outros pacientes. Por isso que eu venho de São Paulo. Passei 3 anos atendendo lá. É isso que é necessário, essa condição em volta. Quando a gente trabalha hoje em inovações, a gente pode falar em medicamentos como a Vodart, a gente pode falar em pesquisas como cremes à base de cafeína, até mesmo cremes à base de cannabis medicinal, a maconha, que é um estudo que foi feito ano retrasado. Então a gente tem inovações pontuais, só que o principal é sempre ter em mente que cada paciente é individualizado. A minha inovação de hoje pode se aplicar para 10, 20 pacientes, mas nunca para todos. Então a gente sai um pouco daquela velha prescrição, minoxidil e finasterida, que era só essas duas coisas que a gente... E finasterida, inclusive, está bem ultrapassado já. Isso é muito bom falar. Essa é uma medicação um pouco mais recente que tem um efeito bem melhor. Poxa, você falou várias coisas aqui agora e muito importante, viu? E, doutor, nessa questão você associa também o tratamento, tudo que você falou na área de ativos também, à tecnologia? Claro. É fundamental a gente ter em mente que os estímulos externos ao couro cabeludo, eles agem com uma profundidade um pouco maior do que estímulos internos. Porque o estímulo interno primeiro leva tempo para chegar. Então vamos supor que você esteja passando por um grande estresse. A manifestação desse estresse não é amanhã. Vai se manifestar 1 mês, 2 meses com uma queda intensa de cabelo. O estímulo externo não. O estímulo externo você faz hoje e a manifestação desse resultado, a partir de hoje, até 30 dias, está agindo sobre. Então, o estímulo externo é fundamental. Isso é fato. E para a gente ter esse estímulo externo sem precisar de dar agulhada, de fazer procedimentos dolorosos, a gente precisa estar aliado a muita tecnologia. Tem que ter muita tecnologia. Porque senão eu fico sujeito a procedimentos mais antigos, que é a agulhada, que é até o transplante de cabelo. E a gente quer evitar isso, porque primeiro gera um desconforto, é desconfortável. E segundo, esses procedimentos, por mais que tenha uma probabilidade muito pequenininha de dar errado, eles existem essa probabilidade. E os erros associados a esses procedimentos são regiões de cicatrizes. E eu não sei se você que está escutando a gente sabe, onde tem cicatriz não nasce cabelo. São as cicatriciais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu já anotei algumas coisas aqui que eu achei bem pertinente, doutor. Mas assim, falando um pouco mais de tecnologia, dessas tecnologias novas, principalmente na área não só das metodologias novas, também de medicamentos, qual a sua opinião sobre aquelas plaquetas, né? O PRP, do plasma, você tem alguma opinião sobre isso? Então eu vou dar duas opiniões aqui, certo? Da parte de física puramente médico, assim. O PRP hoje é considerado um procedimento experimental no Brasil. Então ele não é legalizado. Inclusive, ocorre um risco de fazer essas técnicas porque eles não têm nenhuma comprovação de funcionamento. Então é meio complicado a gente falar dele de uma parte só médica. Tem que trazer um pouco essa questão de ser um tratamento experimental. Associado a isso, o PRP é uma tecnologia que é usada para várias outras condições ao longo de muito tempo. Começou a se usar para cabelo, é recente, não tem muito tempo, e os resultados não são tão adequados. Não são resultados tão visíveis ou tão duradouros que me motivem a buscar ou procurar esse tratamento para mim. Então, minha parte de vista médico é um tratamento experimental e minha parte humana fala assim, cara, para mim não compensa. Só que eu não misturo os dois nunca.
Porque por mais que seja experimental, ainda está sendo experimentado, só que a minha parte humana, eu não consigo passar nem para meus pacientes e não faria em mim também. Entendi. Agora você falou uma coisa interessante que é essa questão por exemplo, a pessoa que já vai para o implante capilar, é claro que já, de repente é aquela pessoa que não vai mais nascer cabelo, já criou ali o cicatricial, já ficou irreversível. Mas se você tratar, né, nessa janela ali que você ainda tem o bulbo capilar presente, ainda você tem todo ali o sistema tegumentar ali pronto, você consegue reverter, né? E as pessoas estão muito hoje imediatistas, né? Então, de repente, às vezes ela tem esse cabelo ainda que está rarefeito, mas tem um retorno, que você pode retroceder esse processo e já vão para algo mais evasivo, né? Mas aí eu vou te falar uma coisa. O profissional hoje, por ser cabelo, como eu falei mais cedo, ser uma região muito específica e nichada, acaba que não tem esse conhecimento de recuperação natural. E aí indica a cirurgia de prontidão. Porque, querendo ou não, é aquilo que você disse, o paciente busca essa melhora. Então é por isso que é importante ter sempre esse contato com alguém que está ligado à área. Porque, sim, o que você falou é perfeito. Demora um pouco para recuperar, só que na maior parte dos casos a cirurgia fica dispensada. Claro que existem várias indicações cirúrgicas, não tem como evitar isso. Mas se você está no processo de perda, abriu agora com sua coroa, a entrada está aparecendo recente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem muita coisa que a gente pode fazer. E isso é uma coisa que eu tento bater sempre na tecla. Poxa, e um detalhe importante, inclusive. Para fazer a cirurgia e ela dar certo a longo prazo, você precisa tratar o couro cabeludo independente. Então você não tem como fugir do tratamento do couro cabeludo, que é o que vai receber aquele cabelo. Então se você já tem que tratar o couro cabeludo, faz completo. Vê se você tem possibilidade de fazer esse tratamento e recuperar o cabelo que você quer, ou faz esse pré-tratamento para receber melhor esse transplante. Acaba que todo mundo ganha.